Olá, bom dia! Começa agora o Tocantins Rural. Hoje é quarta-feira, 1º de novembro, dia de Todos os Santos. E você confere agora o que é destaque no agronegócio tocantinense. Nesta edição você vai ver motivos para manter a inscrição estadual em dia e também criação de galinhas. Essas e outras notícias você confere agora aqui no Tocantins Rural. Atenção, produtor rural, a declaração obrigatória de animais de produção, todos eles aqui do estado do Tocantins, começou hoje, quarta-feira, e segue até o dia 30 de novembro. O objetivo é assegurar o controle sanitário dos rebanhos e assim garantir o avanço do status sanitário primordial aí para manutenção e abertura de novos mercados. Após o período da campanha, a emissão da Guia de Trânsito Animal estará condicionada à atualização cadastral. A expectativa é de que mais de 62 mil produtores rurais procurem presencialmente as unidades da ADAPEC. Para mais informações é só ligar no número 0800 063 1122. Agora vamos falar de um grande parceiro que nós temos aqui no Tocantins Rural, a Primavia Motors, que está em um novo complexo com várias marcas e muitas novidades. Para você, tudo em um só lugar, a sua marca e o seu veículo. Renault Alliance, a maior ação de vendas da cidade para você sair de 0 km. Nova Renault Aroque por R$ 99.990 mais 2 primeiras revisões inclusas. O compacto mais econômico da categoria com preço de nota fiscal de fábrica. Kwid 2024 a pronta entrega por R$ 62.990. Entrada mais 48 vezes de R$ 970,05 mais emplacamento grátis. 6 anos de garantia e 3 primeiras revisões inclusas. Corra para Renault Alliance Palmas e Araguaína. Consulte condições. Você conferiu aí o recadinho do nosso grande parceiro aqui do Tocantins Rural. Agora vamos falar sobre criação de galinhas. No Brasil, a demanda por carne e também ovos de galinha é grande, pois ambos são fonte aí de proteína, ferro e muitas vitaminas do complexo B. Confira na reportagem. Então, Sara, no mundo já foram registradas mais de 120 espécies de galinhas. Entretanto, a galinha caipira e a de granja merecem um destaque. A primeira é criada de forma solta, para estimular aí o seu desenvolvimento. Já a segunda é criada em galpões em granjas, para se obter mais um controle sanitário e também alimentar. A limpeza e a desinfecção dos equipamentos e das instalações de aviários deve ser uma prática rotineira. No processo, deve ser removida e substituída a cama do aviário, enquanto o piso deve ser lavado todos os dias com sabão neutro, assim como os vasilhames, os comedouros e os bebedouros. A garantia de um galinheiro limpo sob o ponto de vista sanitário é condição básica para a saúde e para o desenvolvimento também desses animais. E também para que se produza mais carne com qualidade, assim também como os ovos dessas galinhas. O ambiente sujo é um grande meio para a proliferação de doenças, pois estimula o aparecimento de pragas, assim como de vários outros tipos de doenças, piolhos, roedores, além de deixar as aves mais estressadas, dificultando aí o desenvolvimento dessas aves. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós vamos conversar com Ayla Fabi sobre contabilidade rural. Não saia daí, eu volto já. Estamos de volta com o Tocantins Rural aqui na programação da TV Norte SBT. Com a inscrição estadual em dia e o cumprimento das obrigações fiscais, a empresa e também os produtores rurais demonstram sua idoneidade perante os órgãos fiscalizadores e mantém sua situação fiscal regularizada. Sobre esse tema, nós conversamos agora com Ayla Vaz Fabre, especialista em contabilidade rural. Bom dia, seja bem-vindo ao Tocantins Rural. Obrigada, bom dia. Ayla, queria que você começasse falando para a gente, da importância da contabilidade rural, do produtor rural ter um escritório de contabilidade ou um profissional aí de sua confiança para prestar esse serviço. Certo. O produtor rural, ele tem muitas particularidades, principalmente em relação à contabilidade dele. Desde a parte
no documento do imóvel, regularização cadastral junto à Receita Federal, assim como a inscrição estadual, a contabilidade rural traz tudo isso e como tomada final de decisões finais para o imposto de renda à pessoa física. Então você tem um acompanhamento específico para a atividade rural mensal, que te dê uma orientação precisa, efetiva, né, um planejamento de quanto você vai pagar lá na frente do imposto de renda à pessoa física, é muito importante e faz toda a diferença para o produtor rural. O produtor rural, como você disse, tem, né, muitas peculiaridades com relação à contabilidade. Uma delas é com relação à inscrição estadual. Eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos acompanhando, né, para os produtores rurais, como é que funciona essa inscrição estadual para o produtor rural. Certo. A inscrição estadual, toda pessoa física ou pessoa jurídica que exerce atividade rural, ela deve ter a inscrição estadual, né? Até para ficar em conformidade com o fisco e também poder comercializar os grãos ou o gado, enfim, toda a atividade rural ser comercializada, desde a aquisição de insumos, implementos, maquinários, é necessário ter a inscrição estadual. Para outra situação também seria para crédito rural. As instituições financeiras exigem, né, a regularização cadastral do produtor e a inscrição estadual é uma dessas exigências. O ideal é o produtor rural ter um CNPJ ligado a essa inscrição estadual ou pode ser ligado ao seu CPF. Nesse caso, o que você orienta para o produtor rural? No geral, a legislação ainda tem muitos benefícios fiscais na pessoa física, mas assim, não tem como a gente generalizar, porque cada produtor tem uma situação, né? Pessoa jurídica ou pessoa física, tudo deve ser bem analisado, bem orientado, né? Através dos documentos a gente consegue determinar qual o melhor planejamento tributário para o produtor, estar na pessoa física ou na pessoa jurídica. Certo. Declaração de imposto de renda para o produtor rural. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito para a gente, tirasse as dúvidas, né, dos produtores rurais, como que funciona essa declaração. A declaração de imposto de renda para o produtor rural começa através do LCDPR. É muito importante o livro caixa digital do produtor rural. São produtores que faturam acima de 4.800.000. Né? Independente desse faturamento, o produtor deve fazer a escrituração do livro caixa dele e de forma que todos esses resultados, assim como as receitas, despesas e investimentos, vão ser impactados, vão ser influenciadores, né, lá do imposto de renda do exercício seguinte. Então, a gente deve fazer um planejamento, né? Lá no escritório nós fazemos um acompanhamento mensal com o produtor, então a gente consegue dar um norte, o que a gente vai fazer de investimento na propriedade, o que a gente vai segurar, onde a gente vai investir, quais despesas teremos, para daí a gente ter uma redução tributária, né, para o imposto de renda pessoa física do produtor rural. E falando em relação à inscrição estadual, é muito importante que o produtor esteja vigilante, porque a inscrição estadual ela deve estar com a situação cadastral regular, habilitada, né, que a gente chama, para que ele possa realmente exercer atividade rural, né, dentro do estado, do Brasil, enfim. Isso significa, então, que alguns produtores fazem a inscrição e deixam lá e não mexem mais nela. Exatamente. Quando precisa, acontece algum problema. Exatamente. Tem uma série de declarações, né? A inscrição estadual ela é vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado, né? Falando aqui do Tocantins. Então, tem uma série de declarações que devem ser enviadas ao fisco estadual e que, não sendo enviadas, não sendo entregues, elas vão dar esse bloqueio, vão fazer esse bloqueio junto à inscrição estadual do produtor. Certo. Ayla, o produtor rural que não tem uma contabilidade, o que ele perde com isso? Dinheiro, sendo bem direto. Porque realmente é uma falta de planejamento, né? Então, os produtores que não têm esse acompanhamento mensal, eles vão tomar um susto no ano seguinte. Eles não têm tempo hábil mais para fazer essa organização, esse controle, né? Então, realmente, impacta no bolso, diretamente do produtor rural. Excelente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tocantins Rural. Obrigada, Sara. Eu agradeço. Muito obrigada. A Secretaria da Agricultura participou de um debate na semana passada sobre o desenvolvimento da cadeia produtiva da soja e do babaçu. O evento contou com a participação de instituições organizacionais, sociedade civil e agroextrativistas de diversas regiões do país. O evento tem como objetivo promover a produção sustentável da soja e de produtos da biodiversidade, como babaçu, carnaúba e jaborandi. O foco é promover soluções integradas para a conservação do bioma cerrado, produção sustentável e inclusão socioprodutiva. Vamos conferir o que é destaque no agronegócio tocantinense? As plantas daninhas são organismos vegetais que interferem economicamente na atividade humana. É toda e qualquer planta indesejável que se desenvolve fora do lugar e são responsáveis por grandes perdas de produtividade, que chegam
de 20% a 80%. Esse tipo de planta constitui um sério problema para a agricultura, pois seguem se desenvolvendo em condições semelhantes às plantas cultivadas de interesse econômico. Essas plantas podem causar grandes prejuízos à produção agrícola, dentre eles, interferência diretamente na qualidade dos produtos e na produtividade das lavouras. São capazes de competir com as culturas por água, luz e nutrientes, além de liberarem substâncias que afetam a germinação e o crescimento das outras espécies. Indiretamente, podem causar outros prejuízos à lavoura, sendo hospedeiras de pragas e doenças. Também ocasionam problemas sociais relacionados à saúde humana e ao meio ambiente, pelo uso indiscriminado de produtos químicos e, consequentemente, afetam a economia por aumentarem o custo de produção. A principal solução para evitar o aparecimento ou disseminação de plantas daninhas resistentes é planejar o controle químico com a utilização de herbicidas de diferentes mecanismos de ação. Ainda é possível se evitar a resistência das plantas daninhas com algumas ações: rotação de culturas com rotação de herbicidas, utilizar sementes isentas de infestantes resistentes, acompanhar as mudanças na flora, evitar a reprodução e disseminação inicial de plantas daninhas resistentes, realizar a limpeza de tratores, implementos, colheitadeiras e semeadoras. O Tocantins Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã eu estou de volta com mais informações sobre o agronegócio tocantinense aqui no SBT. Para essas e outras informações, acesse tocantinsrural.com.br. Um bom dia para você e até amanhã.